Olá, Oi, tudo bem, Miguel? tudo bem, Andréia? Tudo ótimo. Obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigada por sua disposição de estar aqui conosco. Sei que teve bebê aí recentemente. Aham. Estou aqui já para aprender Maravilha. com vocês daqui uns dias. Aham, pois é, eu vi que você tá grávida aí, né? Parabéns também. Obrigada. E obrigada por ter aceito, sabe? Eu falo que o nosso propósito é o mesmo, é ajudar famílias, é ajudar mais pessoas, é ajudar que casamentos não sejam destruídos por causa de um vício ou de um desafio, mas que eles possam ser mais fortes. Eu estava falando com as pessoas aqui que já estão na live que esse é uma das dores, sabe, do relacionamento, é o vício na pornografia. É tanto que sempre quando eu abro caixinha de perguntas e respostas, aparece lá, né, as pessoas falando, poxa, como eu lido com isso, como eu enfrento isso. E uma coisa que eu sempre aprendi é o que a gente tem que transferir, né, para outras pessoas aquilo que não é nossa especialidade. E Uhum. graças a Deus, há algum tempo, eu pesquisando, eu falei, gente, quem pode me ajudar com isso? Para quem que eu vou direcionar essas pessoas? Quem tem Sim, mais sim. conhecimento, mais bagagem sobre isso? E aí eu te encontrei e eu falei, ai, graças a Deus tem alguém que pode caminhar junto aí. Mas fala um pouquinho para as pessoas aqui que estão na live, um pouquinho de quem é você e como também você começou, né, a ajudar pessoas. Por que que você começou a ajudar pessoas nessa área? Muito bem. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma alegria poder falar contigo aqui ao vivo, finalmente. A gente sempre conversa aqui pelo Instagram, enfim, né? Mas é uma alegria poder estar aqui falando contigo e com todo mundo que está aqui apresentando a gente, tá? Então, eu trabalho ajudando as pessoas a saírem do vício em pornografia, oficialmente mesmo desde 2015. Desde 2015 eu faço um trabalho aí pela internet, fazendo atendimento, né, de pessoas que são viciadas em pornografia. Na época eu usava muito o Skype, hoje em dia eu já uso outros meios, né? Já ajudei muitos casais, já ajudei pessoas, sei lá, né, estavam. É um tema muito delicado, né? Mas pessoas que estavam à beira do suicídio, porque a gente sabe que as pessoas pensam isso e consideram isso, né? Então, eu, mais ou menos ali na época de 2010, 2011, por aí, eu comecei a estudar esse assunto porque eu tive problema com pornografia. Né? Acho que não teve um sujeito, um homem, que nunca teve nenhum problema com pornografia hoje em dia, né? 2020, no Brasil, não teve um homem que nunca acessou pornografia de algum modo. Porque isso é bombardeado pra gente, e a O facilidade de acesso foi acesso, né? mais facilitado, né? O acesso foi mais facilitado. Antigamente o sujeito ele tinha que sair de casa, ia até uma banca de revista, né, enfim, né, ia até uma locadora, alugar um DVD e trazer aquilo para casa. Quer dizer, o custo de resposta era muito alto. Então ele tinha que se expor, né, ele tinha que sair com aquilo ali meio que escondido debaixo do braço, ele tinha que pagar um dinheiro, querendo ou não, tinha que pagar um dinheiro. Com a internet rápida, com o avanço da internet rápida, mudou tudo. Quer dizer, a situação mudou de tal forma que o acesso à pornografia era como se assim, é como se a cocaína, quer dizer, como se a droga, a cocaína, né, pudesse ser disponibilizada de um modo, né, mais simples. Não sei como é que isso aconteceria com a cocaína. O fato é que aconteceu com a pornografia através da internet rápida, né? E eu tive problema com pornografia e daí eu caí na mesma situação que o André. Falei assim, quem pode me ajudar? E aí eu vi ninguém, não achava ninguém que pudesse me ajudar nisso. E aí eu comecei a passos curtos, estudando um assunto, e eu fui me ajudando a sair disso. Eu fui me ajudando, daí comecei a ajudar alguns amigos, ajudar alguns colegas, até que eu profissionalizei isso. Falei assim, não, peraí. 2015 para cá eu comecei a profissionalizar isso e trabalhar e atendendo gente. Depois agora a gente veio para o Instagram e estamos aí. Então é uma alegria muito grande poder trabalhar com esse tema que é delicado, porque é um tema que envolve família, envolve divórcio, envolve separação, envolve futuras traições, enfim, envolve todo um drama, né, envolve, né, sentimentos, né, íntimos da esposa, envolve, né, sentimentos de, né, quebra de confiança, né, complicadíssimos, situações delicadíssimas, né, e a gente está aqui para passar pelo menos assim uma hora aqui tentando pensar um pouco sobre isso e clarear um pouquinho esse tema aí tão delicado. Eu sempre falo, né, que da nossa maior dor surge o nosso maior propósito.
E você falando Sim. aí que foi a sua dor, e hoje é o meio que você ajuda outras pessoas, né? Transformou tudo isso em propósito. Eu fico feliz por isso, de ver pessoas que, ó, existia um desafio na minha vida, mas eu enfrentei e hoje eu posso falar sobre isso com muito mais propriedade, porque foi vivendo coisas que as pessoas vivem hoje. Sim, Mas sim. me fala, existe a dúvida das pessoas. Primeiro, o que que a gente pode considerar como pornografia? O que que a gente pode falar assim, ó, isso é pornografia? Sim. Então, existem várias formas da gente pensar nisso daí, né, André? A primeira coisa é a seguinte, né? Existe um pessoal americano que eles falam assim, ó, existe a pornografia hardcore, né, que é aquela pornografia violenta, que é aquela pornografia de sites pornográficos mesmo, né? Quer dizer, aquela pornografia que todo mundo sabe lá, da pornografia violenta, né? Que todo mundo não tem dúvida, ninguém tem dúvida, né, com relação àquele tipo de pornografia. E existe um outro tipo de pornografia que os camaradas falam, e a gente pode pensar nisso, que é um tipo de pornografia que eles chamam de soft porn. O que é a soft porn? Não é a pornografia pesada, é a pornografia leve, vamos dizer assim, uma pornografia mais leve, né? Mas é um tipo, vamos dizer assim, de pornografia erótica. É como que assim, é uma fotografia não necessariamente de uma mulher nua, mas ela está erotizada, por assim dizer. E aquilo, para o olhar, né, do sujeito que está viciado em pornografia, aquilo já pode ser um gatilho para ele, de algum modo. Então, sendo esses dois tipos de pornografia, existe a pornografia, assim, né, totalmente reconhecível, e existe uma outra pornografia que não tem muito bem um cercamento dela, não tem muito bem uma delimitação do que é essa pornografia mais leve, né? O fato é que, esse é o problema, né? Para o olhar da pessoa que está viciada em pornografia, tudo se torna pornografia. Esse é o problema. Tudo é um gatilho, tudo é um início, tudo é um passo para aquilo ali. Exatamente. Tudo é um play, né? Tudo é um disparo. Para o olhar do sujeito que está viciado em pornografia, né, ele olha, né, ele vai fazer compras no mercado, por exemplo, aquilo é pornografia de algum modo para ele. Quer dizer, tudo para ele passa a ser erótico. Ele tem uma dificuldade, assim, o problema, o vício em pornografia, né, fez isso com a nossa sociedade. O vício em pornografia, a pornografia erotizou tanto a nossa sociedade que as pessoas elas não conseguem, né, deserotizar as relações mais. Então, para o sujeito que é viciado em pornografia, né, ele não consegue olhar no olho de uma pessoa sem erotizar a relação. Né? Ele não consegue olhar no olho de um homem, de uma mulher, sem erotizar a relação. Né? E isso é muito complexo, né? Isso é muito complicado porque realmente, né, seres humanos são mais do que eróticos, vamos dizer assim. Né? Seres humanos são coisas muito maiores do que simplesmente o amor. É como se o olhar tivesse sido treinado para isso, né? É como tipo, não importa exatamente, se houve intenção, não importa nada. Importa que o seu olhar está tão treinado para enxergar daquele jeito, seja uma roupa, seja um comportamento, seja qualquer coisa, que não adianta, tipo, não adianta o que o outro vai fazer. Você olha daquele jeito. Tá. Esse que é o problema. Esse que é o problema. O olhar do sujeito viciado em pornografia, né, ele foi treinado para aquilo. Né? Ele viu pornografia, sei lá, passava horas por dia vendo pornografia, né, 2, 3, 4. Eu já atendi gente que passava 12, 13, 15 horas por dia consumindo pornografia. Isso começou a afetar ali o trabalho da pessoa, né, o relacionamento, a produtividade. Ela começou a ter, né, lesões aí na inteligência, na atenção, na memória. A neurociência já comprovou que isso de fato acontece. O fato é que essa pessoa, por consumir pornografia tantas horas por dia, o olhar dela ficou treinado a ver tudo como, né, o quanto de prazer que isso pode me dar. Quanto de prazer que isso pode me dar. Quanto de prazer que isso pode me dar. Tá. Pensando nisso agora, o que a gente pode considerar, chamar assim, ó, essa pessoa é viciada em pornografia? Tipo, uma pessoa que viu uma vez, que talvez até por curiosidade, já foi lá, caiu lá de paraquedas naquilo ali, num vídeo do WhatsApp, sim, caiu ali, aconteceu. O que a gente pode considerar, ó, a partir daqui, desse limiar, a gente considera que essa pessoa é um viciado em pornografia? O limiar ele é bem claro, os critérios são muito bem demarcados e muito bem definidos. Né? Então, a maior parte das pessoas viram pornografia a primeira vez por curiosidade ou porque caíram de paraquedas mesmo. Né? Na infância, na adolescência. Né? Isso aí é estatístico, já é comprovado. 90% das pessoas que viram pornografia pela primeira vez, né, viram por curiosidade ou porque algum primo, algum tio, algum pai, inclusive, o irmão mais velho, enfim, alguém
acabou apresentando aquilo ali, aquela pessoa nem tinha muita consciência daquilo. Então, essa é a primeira coisa. Mas não, uma pessoa que simplesmente viu uma vez, ela não é considerada viciada. Então, Miguel, como é que eu sei que, né, eu sou viciado em pornografia? Por exemplo, uma pessoa que vai lá ver pornografia uma vez porque ela quer ver, ela não é uma viciada em pornografia. Ela fez aquilo porque ela quis. E ela consegue, no momento que ela, né, dizer, eu não quero ver isso, ela consegue dizer esse não. Ela tem como se fosse uma escolha. Eu controlo isso, essa minha vontade. Tipo, eu não... Exatamente. Exatamente. Ela consegue dizer não para isso, né? Então, eu vou lá, eu vejo pornografia uma vez, né? Vejo duas, vejo três, mas se eu falo não vou ver, eu não vejo. Ou seja, aquilo não se tornou necessário para aquela pessoa. Ou viciado em pornografia, exatamente. Ou viciado em pornografia, o sujeito que ele se viciou em pornografia, ele olha para a pornografia e ele fala, eu não quero ver. Mas ele não consegue cumprir essa promessa. Por quê? A pornografia se tornou necessário para ela. Necessário quer dizer aquilo que não cede. Então, aquilo você pode fazer a força que for contra aquilo que aquilo não cede, ou seja, se tornou uma necessidade. Então aquela pessoa ela não consegue, por isso que o vício oprime a alma da pessoa, né? O vício oprime a alma da pessoa. Pro seu marido, você que está vendo a gente aqui agora, seu marido é viciado em pornografia, né? Saiba, né? A gente vai falar disso, né, daqui a pouco ali. Mas saiba, né, que o vício em pornografia, ele oprime a alma, ele oprime o seu marido nesse sentido. Porque ele pode querer sair dele, ele pode falar, eu não quero ver. Mas como se tornou um vício, ele não consegue ser livre. A vontade dele está apertada. Então, essa é uma coisa. Então, se a gente pudesse, né, resumir alguns critérios, seria mais ou menos assim, né? Primeiro, né, a pessoa já tentou parar sozinha, mas não conseguiu. Né? Como é que eu sei que eu sou viciado em pornografia? Né? Ou se a pessoa é viciada em pornografia? Tenta parar. E ela tentou parar sozinha, e ela não conseguiu parar. Um critério. O outro, a frequência e a intensidade. Não é porque a pessoa, né? A gente tem que analisar a frequência. Com que frequência que isso acontece, né? Por, né? Sei lá, várias vezes ao dia, várias vezes na semana, várias vezes ao mês, não sei. Então a gente tem que ver a frequência. Não é porque a pessoa viu, sei lá, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, que ela é também uma viciada. Dependente disso, uma viciada. Uma dependente. Né? Então, a frequência, a intensidade, e a intensidade na pornografia, André, é interessante porque é diferente da cocaína, né? Que a cocaína, a intensidade é gramas. 5, 10, 15, 20 gramas de cocaína, né? Eu estou fazendo um exemplo, usando aqui a comparação com a cocaína, porque, não sei se todo mundo sabe, a pornografia, ela é uma droga, né? Os americanos chamam a pornografia de the new drug, a nova droga. Quer dizer, ou the drug of choice. The drug of choice é a droga da escolha. Então, a cocaína, ela funciona, a pornografia funciona no cérebro do ser humano da mesma forma como a cocaína, como uma droga. Ela vicia, ela tendencia o cérebro, ela causa alterações bioquímicas no cérebro, da mesma forma, né, com que uma droga, tá? Então, esses são os critérios. Né? Primeiro, né, o sujeito tentou sair sozinho, né, parar sozinho, não conseguiu. Né? O outro, né, frequência e intensidade. A gente tem que analisar frequência e intensidade. Eu estava falando que na cocaína, a gente é por grama que a gente fala sobre essa intensidade. E na pornografia seria? Na pornografia seria a evolução dos vídeos. Entendi. Na pornografia seria a evolução dos vídeos. Por quê? Existe um caráter, e esse é um terceiro critério. A gente vai observar se existe tolerância. Tá? O que é tolerância? É um outro critério para você saber se a pessoa é viciada em pornografia ou não. O que é a tolerância? O nosso cérebro, da mesma forma que acontece na cocaína, para a pornografia, ele pode desenvolver tolerância. O que é isso? Eu vi um determinado tipo de conteúdo, um vídeo, sei lá, né, heterossexual, mas o meu cérebro, eu já consumi tanto aquele conteúdo de sexo heterossexual, exatamente, que vai chegar um momento em que aquilo não vai me dar tanto prazer quanto antigamente. Então eu vou querer uma
novidade. Então, daí eu vou querer passar, né, para um outro tipo de conteúdo, um conteúdo homossexual. Daqui a pouco eu tô consumindo um conteúdo que eu já achei que eu nunca ia ver, mas eu vi, né, quer dizer, um conteúdo, sei lá, com transexuais, um conteúdo, né, sei lá, com animais, até de pornografia infantil, né? E esse é o caráter, quer dizer, é o caráter progressivo e a tolerância. Eu desenvolvi uma tolerância para com vídeos heterossexuais, homossexuais, e assim a coisa foi progredindo. Quando a gente tem esses critérios todos reunidos, certamente essa pessoa ela está dependente aí de pornografia mesmo. Ok. Agora, muita gente ignora, tipo, mas isso só tem relação comigo. Muita gente vai falar assim, mas isso não tem nada a ver com você. Quando tá num relacionamento, por exemplo. E aí o parceiro, a parceira descobre e tudo mais, ou nem descobriu, mas aquela pessoa se sente confortável em continuar com a prática, porque ela pensa assim, mas isso não tem nada a ver com o outro, só tem a ver comigo. Mas a gente sabe que na real não funciona assim. E aí que a gente entra em quais os prejuízos que esse vício em pornografia pode trazer para um casamento, para um relacionamento de forma geral. Isso é muito importante. Existe um estudo de uma americana, a doutora Mary Erbas, se eu não me engano. O livro não está por aqui. E ela fala o seguinte, olha. Tá aqui sim. Existe esse livretinho aqui, tá, da doutora Mary Erbas, que ela diz o seguinte, olha, né, os custos sociais da pornografia, né? O subtítulo é 8 descobertas que põem fim ao mito do prazer inofensivo. Porque é justamente pregado para nós que a pornografia ela é um prazer inofensivo. Ou seja, não está fazendo mal para ninguém, só, né? Então, nesse livro aqui, lá pelas tantas, ela comenta a seguinte coisa, olha, depois que a internet rápida elevou o consumo de pornografia à enésima potência, o número de divórcios e de separações aumentou consideravelmente, né? Aí a gente pensa, por que isso aconteceu, né? Por que isso aconteceu? Né? Por que isso aconteceu? E aí a gente vai olhar o seguinte, a neurociência, né, uma ciência moderna, uma ciência nova, não é uma ciência muito antiga, fez alguns experimentos, né, desde do anos 2000, 2001 para cá, a neurociência fez alguns experimentos com cérebros de pessoas que consumiam pornografia, né? Através de né, tomografias computadorizadas, eles descobriram algumas coisas, chegaram a algumas descobertas. Uma dessas descobertas é que, presta atenção nisso aqui, né? Isso é muito importante. O cérebro de uma pessoa viciada em pornografia é um cérebro menos conectado. É um cérebro que tem, de algum modo, uma dificuldade de criar vínculo. E isso, para o casamento, é fatal. E eu sei que muita gente que está ouvindo a gente aqui experimenta isso no casamento. Experimenta um certo distanciamento do marido, né? Experimenta um certo distanciamento né, daquele ali que eu casei, daquele ali que eu namoro, daquele ali que está junto comigo, daquele que está junto comigo. Ele não está conectado comigo, né? E a neurociência, de algum modo, ela descobriu isso. Assim, olha, se a pessoa está viciada em pornografia, se ela consome muito pornografia, ele pode ficar menos conectado. E isso para o relacionamento, isso para o casamento, é mortal. Né? É mortal. E a experiência, né, o relato de esposas, de pessoas que consomem pornografia, né, de pessoas que... O relato delas é muito triste, né, André? O relato delas é exatamente isso. Olha, parece que o meu marido é distante. Ele é distante. Eu acho que ele não gosta, exatamente. Parece que ele é distante, parece que ele vive no mundo da fantasia dele, né? E isso, evidentemente, reflete, né, André, na própria relação sexual, né? Isso vai refletir lá na hora em que, né, duas pessoas se deitam na cama para se amarem, quer dizer, que era vai ser uma relação mais intensa do casal, né? E se ele já exatamente. Isso ali não vai ser da melhor forma possível, vai ser vazia, vai ser distante, não vai ser prazeroso como deveria para o casal. E o que é a relação sexual? Ela é a expressão máxima da intimidade de homem e mulher. Ela é a expressão máxima da intimidade. E o sujeito viciado em pornografia, ele perde essa capacidade
capacidade de estar perto, de estar íntimo. É por isso, né, que a relação sexual acaba se tornando algo muito estranho, né? Acaba se tornando algo meio que estático, meio que congelado. É como se assim, o sentimento que a mulher tem é assim, parece que ele só pensa nele, né? Parece que ele me trata como um objeto, né? Ele só pensa nele, é tudo sobre o prazer dele, né? E ela sente falta de mais intimidade. Ela sente falta de, né, um olhar no olho, né, um carinho a mais. Um cuidado. E esse é o grande problema da pornografia. Né? Esse é o grande problema da pornografia no casamento. Porque quando a gente vai matando isso, né, as coisas, né, o casal começa a fraquejar. Quer dizer, o casal começa a fraquejar a intimidade. Então, quando, né, um sujeito que consome muita pornografia, ele se deita com uma mulher, né, ele vai se deitar com uma mulher de verdade, por conta de um mecanismo também, né, bioquímico e cerebral chamado neurônio espelho. Né, o que é o neurônio espelho? É a tendência que a gente tem na realidade de imitar aquilo que a gente vê. Isso acontece não só na pornografia, mas em tudo mais. Tudo que a gente vê, a gente meio que imita. Então, o sujeito que consome pornografia, como ele vê muito aquilo, por conta do mecanismo do neurônio espelho, ele vai tentar trazer aquilo que ele viu do vídeo pornográfico para a realidade. Só que o que acontece? O que acontece é que aquilo não é realidade. É uma montagem, né? É uma fantasia, muitas vezes gravados em milhares de takes para se transformar naquilo. Exatamente. E na realidade não é daquele jeito, né? E eu acredito Exatamente. até que começa, né? Aí vai começar a comparação, vai começar uma necessidade de diversidade que não vai ter no casamento. Né? Então, isso vai tornando mais desafiador, né? Para que ele também encontre prazer naquilo e é capaz de começar a não ter relação depois de um tempo, né? Porque eu não encontro prazer nisso, eu não consigo prazer nisso. Até porque, como você falou, talvez a intensidade dele já está em outra coisa. Isso acontece. Os maridos, né, pessoas que consomem pornografia, né, o prazer da relação, olha só, né? O prazer da relação sexual real é muito menor para ele do que o prazer que ele obtém na pornografia. Né, inclusive, muitos falam que mulher real é bad porn. É uma pornografia de baixa qualidade. Né, eles não conseguem ter o mesmo prazer. Por isso que a gente cai na desgraça, de fato, né, de casais que estão aí há anos sem ter relação sexual. E o marido viciado em pornografia. A gente sabe que existe essa realidade. Eu recebo diariamente, né, mensagens de pessoas assim, nessa circunstância. Né? Esse tempo atrás eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava há 8 anos sem ter relação sexual com o marido. Porque ele era viciado em pornografia. E o pior é que essa é uma necessidade básica do relacionamento. Não adianta, tipo, a gente falar assim, esse relacionamento é bom em outras coisas. Porque é como se fosse o elo, né? A intimidade, para mim, é como se fosse o elo que conecta as outras coisas. E quando você não tem isso, também abre espaço para outras coisas. Talvez ele está lá com... O marido, por exemplo, está lá conectado com a pornografia. Mas isso também dá brecha para traições. Isso dá brecha para ele olhar para outras mulheres de outras formas. Isso dá brecha para a própria esposa, que não tem também suas necessidades atendidas, que não se sente desejada por ele, que não se sente apreciada, cuidada por ele, também se vê. Imagina que algum homem comece a notar essa mulher, essa esposa que não está sendo notada pelo marido. Então, abre brecha também para isso. Claro. E, querendo ou não, pode... Existem casamentos que não chegaram a ter o divórcio, mas que também não é um casamento saudável, né? Que tá ali os dois vivendo, alimentando sua carência emocional, seus outros tipos de carência com outras pessoas ou outras fontes. E isso é muito triste, né? É muito triste porque são casamentos que estão ali, né, funcionando socialmente, mas que estão mortos. Né? Quer dizer, o marido já não tem intimidade com a esposa já não tem intimidade, eles já não são eles não estão dentro. Por isso que o grande mal da pornografia, o Roger Scruton falava isso, ele falou assim, olha,
O grande mal da pornografia é que a pornografia mata o amor. Né? O grande mal da pornografia, no limite, né, é que ela mata a nossa capacidade de amar. Né? Ela mata a nossa capacidade de amar. E isso é muito triste. E, bom, eu poderia falar mais aqui sobre algumas outras consequências no casamento também. Por exemplo, eu falei do cérebro, né, que fica menos conectado, mas a gente tem algumas consequências aí físicas da coisa. Né? A gente tem, por exemplo, casos de disfunção erétil, por exemplo. Né? Alguns, né, viciados em pornografia, eles podem ter um problema de ereção por conta da pornografia. Né? É mais ou menos assim, né? Tem uma regra na neurociência que fala que neurônios que acendem juntos, né, apagam juntos. Então, é mais ou menos assim. O sujeito, ele condicionou o olhar dele com a pornografia. Então, ele condicionou a ereção com o estímulo visual. Ou seja, então, o neurônio acendeu junto aqui. Quando o estímulo, tá, não é o estímulo da pornografia, ou seja, é o estímulo de uma pessoa real, a ereção não acontece. Né? E às vezes as pessoas, elas não sabem por que aquilo está acontecendo. Né? Será que é estresse? Será que o que está acontecendo comigo? Né? Mas na realidade, o grande vilão da situação, né, pode ser pornografia. E às vezes, para mim, também uma coisa que é importante é que a mulher sai muitas vezes machucada disso, porque ela começa a se perguntar o que tem de errado nela, né? Por que o meu marido não me deseja? Por que eu não consigo dar prazer a ele? Será que eu não estou bem? Será que eu não sou bonita? E aquilo destruindo a autoestima dela, quando na verdade não tem a ver com ela. Tipo, nada seria suficiente, nada daria conta, não é um erro dela. E aí começa uma frustração muito grande, né? Porque ela não sabe o que fazer para contornar aquilo. E para mim, uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui é que, na verdade, o nosso desafio aqui não é lutar contra esse marido, é lutar contra o vício. Para que não fique assim, ele é uma pessoa ruim, sabe? Ele só é uma pessoa que precisa de ajuda. Então, para mim era que às vezes a gente fica pensando assim, ele é mau, ele é ruim, eu odeio ele, mas a gente tem que, eu sei que é desafiador, mas a gente tem que tentar separar essas duas coisas, o vício do viciado em si. Porque o viciado, ele precisa de ajuda, ele não é ruim, ele não é uma pessoa ruim, é o vício que é. Porque aí a gente consegue continuar nutrindo amor por essa pessoa para ajudar ela a lidar com esse vício. É exatamente isso, né? A reação mesmo das mulheres é essa, o sentimento, né? E você, mulher, tem todo o direito, digamos assim, de se sentir assim, né? De se sentir traída, né? De se sentir para baixo, de se sentir, sei lá, né? Feia. Né? Você tem né? Todo o direito de se sentir assim, realmente, né? Realmente. E aí a gente tem que tentar entender algumas coisas, por exemplo, né? Não, a Andrea falou aqui a coisa fundamental, não é sobre você, né? Quer dizer, o vício do seu marido, do seu namorado, do seu parceiro, né, ele nada tem a ver contigo. Nada tem a ver. É um problema profundo, tá? Que tem suas raízes, que tem, né, as suas explicações, né, que tem ali a sua psicodinâmica, que tem ali a sua, né, origem até em questões passadas, e que você simplesmente cruzou o caminho dessa pessoa e já encontrou essa pessoa com essas questões, né, passadas, essas questões que já estavam dentro dessa pessoa, né? Então, fique tranquila, né? E mais, não adianta você tentar, né, ser aí mais, né, sei lá, tentar chamar mais a atenção dele, porque se é um vício em pornografia, ele vai precisar de ajuda, tá? E a primeira reação, então a gente tem que, né, fazer isso. E o tratamento com a mulher do viciado, ele passa por isso. Ele passa por esse distanciamento mesmo. Olha, você precisa cuidar de você. Né? Ninguém salva um afogado se afogando junto. Né? Ninguém salva um afogado se afogando junto. Então você precisa ter vida para poder transmitir alguma vida para ele. Né? E a primeira reação, André, é engraçado, da mulher, quando descobre isso, ela vira é como se ela virasse uma polícia da pornografia. Ela começa a patrulhar. Então ela começa a vasculhar o celular do marido,
né, a ver se o marido está acordado de madrugada, a vasculhar as mensagens, a olhar o e-mail, a olhar o computador. Então ela começa a fiscalizar, né, a relação. Né? É porque ela não sabe, ela não entende, ela não consegue fazer de outra forma, né? Ela não tem outra forma de lidar com isso. No Ela fundo, só ela quer, mesma... é mais um testificar de que você é um Sim. viciado, mas aquilo não muda a realidade, né? Não muda o vício. Só E é no uma fundo... constatação de que existe, ele está tendo acesso. E no fundo, ela sabe que virar essa polícia da pornografia não está ajudando muito. No fundo, ela sabe que virar a polícia da pornografia, a porn cop, como dizem os americanos, né, no fundo ela sabe que virar uma polícia da pornografia só está gerando mais tensão entre os dois. Né? Só está gerando mais... Porque ela tá vendo? Viu hoje, viu agora, tá assistindo, tá não sei o que. Só está gerando mais tensão. Só está gerando mais tensão. Né? Como tá ficando que só mais essa pesado. mulher pode ajudar? Se não é, porque esse é o, como você disse, é o primeiro instinto. É tipo, Sim. Talvez seja o primeiro estágio, que é o estágio da descoberta e aceitação de que o outro tá ali. É viciado em pornografia, pronto. É descobrir. E aí, como você consegue ajudar, mesmo se a pessoa não quiser ser ajudada? A primeira questão é essa. Não. De cara, não. Mas existem algumas coisas que a gente pode tentar resgatar desse não. Né? Todo mundo que, né, que quer ajuda, quer dizer, eu só posso ajudar aquela pessoa que quer ser ajudada. Né? Mas enquanto esposa, né, a gente pode resgatar alguma coisa desse não. Porque, Miguel, eu já falei com o meu marido, é porque existem dois tipos, né? Existe aquela mulher ali, né, que, né, existe aquela pessoa ali, né, que ela quer sair da pornografia, mas ela não consegue, e ela pede ajuda, o cara vai pedir ajuda para a esposa. E existe aquele outro homem que ele não quer sair da pornografia, a esposa já falou com ele não acha errado, ele não tá nem aí. Ele não tá nem ligando. Então são tratamentos diferentes. Para esse sujeito que não quer ajuda, existe uma coisa que dá para fazer. Existem algumas coisas que dá para fazer. Uma delas é, mulher, né, você vai precisar estudar mais sobre a pornografia. Né? Você vai ter que estudar mais sobre a pornografia e tentar levar o conhecimento até o seu marido. Sem brigar, né, sem discussão, sem nenhum tom moralista, sem nenhum tom religioso. Não é assim. Acusatório. Tá? Acusatório. É claro, se você tem religião, você pode entender a pornografia como uma questão religiosa, mas não é só isto. Tá? Você não... O problema da pornografia não é um problema só religioso, se você tem religião. E se não vira assim, aí isso é coisa do demônio. Pronto, acabou. E não adianta nada. O problema da pornografia, ele é um problema de saúde. Então você precisa estudar e mostrar para o seu marido como ele está acabando com a saúde dele, como ele está acabando com a produtividade dele, como ele pode estar ficando deprimido por conta daquilo, como ele pode estar ficando agressivo por conta daquilo, como ele pode estar ficando mais violento, mais ansioso por conta daquilo, como que ele conseguiria produzir mais sem pornografia, como ele está gastando tempo à toa com aquilo. Enfim, você precisa estudar mais sobre a pornografia e levar esse conhecimento, né, através de um diálogo, né, de um diálogo sincero, aberto, honesto e afetivo com o teu marido. Né? Você pode tentar uma vez, você pode tentar duas, mas olha só, esse é o cerne da coisa. Né? Para esse marido que não quer ajuda, o que é? A gente calça as botas da ciência, ou seja, a gente vai calçar aqui as botas da ciência e vai levar até ele. Né? Assim, ele só não vai ver se ele realmente não quiser. Certo. Né? Onde e aí existe... as pessoas acham essas informações? Tipo, esse é o grande problema. A gente tem alguma coisa, porque assim, né, o meu trabalho é justamente trazer isso aqui para o Brasil. Né? O meu trabalho é justamente trazer essas informações para a nossa língua portuguesa. Né? Porque tem muito conteúdo, mas em inglês, né? Exatamente. Ó, 90% dos livros que eu já li sobre pornografia, sobre reabilitação em pornografia, tudo que eu aprendi, 90% é inglês ou espanhol. Então, esse é o nosso grande problema. Tá. Se existe uma bibliografia inicial, é esse livro aqui. Esse aqui está em português, Os Custos Sociais da Pornografia.
né? 8 descobertas que põem fim ao mito do prazer inofensivo. Esse livro aqui foi publicado aqui pela editora Quadrante, custa aí R$30, R$20, sei lá, é baratinho. Então, esse é o grande problema que a gente tem hoje aqui no Brasil. Se você ler inglês, aí é fácil de encontrar. Mas no meu próprio Instagram, eu trabalho sobre isso. Diariamente, a minha conscientização é sobre isso daí. Quais são os malefícios aí? Consome isso ali. É conteúdo gratuito. Tá lá no Instagram. Tem muito conteúdo gratuito. Tem muita live. O Miguel sempre tá fazendo live, abordando isso de uma forma muito, muito, que eu falo, esclarecedora, sem dar aquele negócio que você não consegue entender. É um conteúdo para justamente você olhar e falar assim, poxa, entendi o que está acontecendo. E eu sei que uma das coisas que vocês mais gostam aqui no Instagram é a caixinha de perguntas e respostas. E o Miguel sempre abre também a caixinha de perguntas e respostas no Instagram dele. Então, lembra que aquela é a sua forma também de tentar esclarecer uma dúvida, de tentar, tipo... Mas eu sempre falo assim, antes de você querer esclarecer a dúvida, vai lá e consome os conteúdos primeiro, e depois daquilo que já tem ali pronto, aí sim fala assim, poxa, eu li isso aqui, mas isso, como reage a isso? E aí você vai ajudar. Além disso, você abre de vez em quando o curso ou está sempre aberto? Sim, volta e meia, agora não está aberto, mas no momento as inscrições estão fechadas, mas volta e meia a gente abre a inscrição para o nosso curso. Muito interessante. E lá tem um módulo que é também para as esposas que querem ajudar o seu marido, que para mim esse módulo foi muito enriquecedor, porque é justamente ensinando como agir, como lidar com isso. E talvez você conseguir entender ali, de fazer o curso, mas meu parceiro não quer ajuda. Mas primeiro, o conhecimento ele é muito libertador, sabe? E ele vai te dar mecanismos de como agir, como entender com mais clareza isso. Não só como esse, ele não larga isso por safadeza. Não, talvez justamente pelo... Peraí, deixa eu entender o que é um vício. E como esse vício é processado. E aí você vai ter mais bagagem para poder lutar contra o vício de novo, e não contra o viciado. Então fica atento. Isso é muito importante. É muito importante, André. Estou com um ponto aqui que são 2 pontos fundamentais que um casal precisa ter para poder começar a sair das consequências que a pornografia trouxe para aquele casamento, ou está trazendo. O primeiro deles é reestabelecer a confiança. A confiança foi destruída por conta disso. Né? Muitos casais, por conta do caráter progressivo da pornografia, aconteceu uma situação de traição, de um divórcio. Quer dizer, eu costumo dizer, aquilo saiu da tela. Então, quando aquilo sai da tela, o marido ou a mulher acabam procurando uma prostituição, algo do tipo, às vezes até coisas mais pesadas. Então, a confiança foi ferida. E a gente sabe que a confiança é o nosso diamante, ele é nessa mina de ouro. Então, a confiança precisa ser restaurada. E confiança não se restaura com palavras. Confiança não se restaura com falação. Eu vou fazer de novo, eu não vou fazer de novo, eu prometo. Não, ninguém acredita. A confiança, ela se restaura quando eu me coloco à disposição, eu vou procurar ajuda, eu não vou tentar sozinho de novo, eu vou, vou conversar com o padre, com o pastor, eu vou conversar com os amigos, eu vou conversar com fulano, eu quero me movimentar, eu vou procurar ajuda. E esse é um sinal para a pessoa, para a esposa, saber que aquele sujeito, ela vai confiar, ela vai dar um voto de confiança. Por quê? Ela vai ver que ele está tentando sair. Né? Isso é muito importante. O segundo movimento, né, é um movimento de que assim, um precisa entender o processo do outro. Isso é fundamental, de modo geral, no relacionamento sempre, né? Mas, principalmente quando a gente tem esse problema da pornografia no relacionamento, André. Né? A esposa precisa entender o processo do outro. Ela precisa entender que nenhum homem, tá? Nenhuma mulher que tenta, presta atenção, né? Sair do vício em pornografia vai conseguir sair sem nenhuma recaída. A recaída, ela faz parte do processo. Processo, né? É como se fosse um processo. Porque às vezes a gente olha para o vício e pensa que assim, vai ser um milagre sair do vício, entendeu? E existe um processo, é uma jornada. E aquela pessoa precisa de apoio, né? E principalmente de alguém que acredite que ela vai conseguir. Então, porque ela vai estar decepcionada quando ela cair, quando ela não conseguir. Ela, antes de tudo, ela também vai estar sofrida.
E eu acredito que muito do ela não desistir de continuar tentando é de saber que alguém acredita nela. Exatamente. Exatamente. Então, um precisa entender o processo do outro, né? Quer dizer, e ao mesmo tempo, né? Quer dizer, a mulher precisa entender esse processo do marido, né? E o marido vai precisar também entender o processo da esposa. Que, caramba, quando ele tem uma recaída, ela fica chateada, né? Ela fala, nossa, mas de novo. Só que esses sentimentos, eles precisam ser compartilhados. Daí a importância do diálogo frequente sobre esse tema. É uma das coisas que mais, assim, os pilares fundamentais. Conversar sobre esse assunto. Uma das coisas mais produtivas que tem. No relacionamento é o dizer como eu me sinto. É tirar, nessa hora da conversa, é tirar o você fez isso, você fez aquilo, você voltou a fazer isso. Porque quando a gente faz uma acusação, isso gera no outro uma indignação e uma defesa. Não gera uma confissão. Então, como é que a gente lida caso isso aconteça? Você vai falar assim, ó, eu me senti assim quando isso aconteceu. Quando eu falo, você fez isso, é como se eu tivesse assim, de novo, é contra a pessoa. E não é contra a pessoa, é contra a atitude. Então, por isso, ó, eu me senti assim quando isso, essa atitude, esse comportamento aconteceu. E aí você consegue falar como você se sente. E contra o que você sente ou não existe certo ou errado. Porque ele também vai falar como ele se sentiu, com a necessidade, o que aconteceu, o que causou para que ele... Peraí, qual que foi o gatilho para eu ter essa recaída? E é nisso que vocês vão trabalhar. Então, não é vocês um contra o outro, é os dois contra o problema. Então, essa que vai ter que ser a maturidade do casal, de tipo, eu me sinto assim, você se sente assim, o que a gente pode fazer para se ajudar? E isso precisa ser comunicado. Eu sei que muitas vezes pode ser vergonhoso, pode ser constrangedor, pode ser, André, eu nunca pensei que eu ia ter que ter esse tipo de conversa. Mas isso é relacionamento. Relacionamento é assim, você é o meu íntimo mais íntimo. E é por isso que eu decidi, quando eu casei com você, não esconder nada de você. Então, eu estou aqui para aceitar o seu melhor, mas eu estou aqui e prometo ficar depois de conhecer o seu pior. É isso que é casamento. Então, não adianta a gente só querer, tipo, o melhor do outro. Eu falo que é a luz e a sombra, né? Para ter luz, sempre vai ter uma sombra. Então, tipo, eu preciso aceitar você por completo, não é as partes. E perfeito, se ajudar. Perfeito. Absolutamente perfeito. Eu costumo dizer que o casal que tem um problema de pornografia no relacionamento, eles precisam os dois se abandonarem, né? Eles precisam se deixar no banco de reserva e os dois precisam entrar em campo para jogar em prol do amor dos dois. Eles precisam lutar em prol do amor dos dois. Não é nem eu e nem ele, nenhum de nós dois está em jogo. O que está em jogo? De ego, da vaidade, de tudo. O que está em jogo é o nosso amor. É por ele que nós vamos lutar aqui, né? Tem um exercício, se é que já posso até prescrever um exercício aqui, para as mulheres aqui, que isso aqui acho que já vai ser muito frutífero, essa semente aqui. É um exercício que geralmente eu faço nos atendimentos individuais, atendimentos a casais. Você que ouviu essa live, talvez a primeira vez que você percebeu e entendeu onde é que está o problema do teu casamento, né? Do teu namoro, do teu relacionamento, né? Existe uma coisa que é muito produtiva. Escreva, né, uma carta para o seu parceiro, falando como você se sente sobre isso. Você pode simplesmente entregar essa carta para ele, ou você pode ler essa carta em voz alta para ele, né? Porque essa carta, ela vai, quando ele lê, talvez, olha só, ele não sabia que você estava se sentindo daquele jeito. Ele estava consumindo pornografia, mas ele não sabia que ele estava magoando teus sentimentos assim. Às vezes ele tinha uma noção de que estava te magoando, mas não sabia a profundidade dessa mágoa. Então, escreva uma carta, coloca tudo isso num papel, tá? Entrega essa carta para ele, ou lê em voz alta para ele. O importante é que você se movimente. Não deixa isso continuar destruindo o teu relacionamento. Não deixa isso continuar destruindo o teu relacionamento, porque a gente sabe que o fim disso é o divórcio, é a separação, é, né, o total. E, né, se você, de repente, sei lá, você é namorada ou é noiva,
Se você chegou, porque talvez tenha um público aqui, assim, que, né, sei lá, tá nessa situação. Se você chegou num ponto, né, nesse relacionamento, que você viu que não dá mais, porque a coisa já tá num nível que não dá mais, faça um plano. Faça um plano e analise. Eu vou ficar com essa pessoa. Eu sei que essa pessoa, ela não quer sair da pornografia. Eu sei que eu não aceito isso, que é um princípio negociável para mim. Analise e termine esse relacionamento. Porque você vai casar, essa pessoa, você já sabe que ela tem esse problema. Esse problema a gente sabe. Isso vai para o casamento, isso não vai mudar no casamento. E a gente fica assim, tem muito daquilo, né, de sermos salvadoras. Não, mas depois que eu casar vai ser diferente, eu vou mudar ele. Exato. E não tem muito a ver sobre mudar ele, sabe? Tem a ver com, primeiro, eu quero mudar. E lembra assim, quando a gente tá no namoro, eu sempre falo que o namoro é para duas coisas. Ou é pra gente terminar, ou é pra gente casar. Sim. Então, namoro é fase de conhecimento. Não fica apegada, tipo, mas eu tenho que ajudá-lo. A gente tem que ajudar quem quer. Se ele não quer, não é sua missão fazer isso. Então, você pode avaliar, tipo, eu não quero continuar enfrentando isso. Eu tenho escolha. Quando você casa, sabendo desse desafio, eu disse sim para você desse jeito. Eu disse sim para o seu eu viciado. Então, não adianta muito você chegar no casamento, porque senão ele vai falar e começar a fazer cobranças de mudança, porque ele vai falar assim, mas você me conheceu assim. Você sabia disso quando casou comigo. E fica mais difícil. Eu não estou falando que não vai mudar, mas é um desafio maior. Então, pensa bem, pensa assim, com amor sobre isso. E não é falta de amor pelo próximo, não é nada disso. Quando você, num namoro, decide não continuar com a pessoa que não quer ajuda nessa área. É amor a si, aos seus valores, ao que você acredita, sua família futura, social que é importante para você. Então, não dê esse peso para você. E na hora que for escrever a carta que o Miguel falou, lembre-se de não fazer acusações, não falar, você faz isso, fez isso. Toda vez que você começar uma frase, coloca, eu me senti assim, eu me senti dessa forma, lembra dessa palavra, eu me sinto. Qualquer coisa você coloca assim, ela em caixa alta no início, e você nunca vai esquecer. E o não falar, o quanto que isso te incomoda também é errado. Então não fica assim, eu não vou fazer nada, ele que se resolve, o vício é dele. Não, tudo no casamento é nosso. O seu problema é nosso, o seu desafio é nosso, o seu vício é nosso. Então, tipo, eu preciso sinalizar o quanto aquilo me machuca. Porque como a gente falou lá no início da live, às vezes a pessoa não sabe, às vezes a pessoa tá tipo, isso só tem a ver comigo, não tem nada a ver, eu não tô prejudicando ninguém fazendo isso. E ele não percebe. No Instagram do Miguel também tem lá uma carta da uma filha para um viciado em pornografia. Essa carta é assim, o dia que eu li, ela foi muito marcante para mim. E olha que, tipo, eu não tenho nenhum, tipo, eu não tive essa experiência, tipo, com meu pai de ser viciado, nada disso. E ainda assim foi uma carta que foi chocante, sabe? Então, procurem lá também essa carta para que vocês possam ler, para que vocês possam entender um pouco daquilo ali e da profundidade do que é também escrever essa carta. Miguel, pode falar. Pode falar. Eu ia falar para você, se você tivesse que dar um recado para os casais que estão enfrentando isso aqui hoje, um conselho, uma dica, um aconselhamento, qual que você poderia dar para esses casais? Primeiro, né? Não, é muito importante isso aqui. Não tenham medo do amor. Não tenham medo de estar perto. Não tenham medo da intimidade. Se você está vendo aqui, né, você está vendo essa live com seu marido, ou se você está vendo, né, sozinho, entenda uma coisa. O vício em pornografia, ele tem um coração. O que é o coração do vício em pornografia? É o medo de estar perto. É o medo de assumir responsabilidades reais com uma mulher ou com um homem de carne e osso, com seus defeitos, né, com as suas imperfeições. Portanto, é muito mais fácil me relacionar com alguém que não existe na realidade. Eu me defendo de um relacionamento real, me relacionando com uma pessoa irreal. Porque lá, bom, ela não
não tira minha paciência, ali ela não me atrapalha, ali ela, quer dizer, né? É um recorte ideal e aspas perfeito. Mas acorde, isso não é o mundo real. O mundo real, e muito mais gostoso, né, é o mundo dos contratempos, é o mundo dos abraços, dos sorrisos, das lágrimas, do chorar, do perdoar, de sair melhor depois do perdão. E esse é o relacionamento que se constrói a cada dia, que se fortalece. O relacionamento forte, ele é forjado no fogo, né? E o fogo, ele está ali para, né, queimar e ver o que sobra, né? Então, não tenham medo do amor, não tenham medo de estar perto. Não tenha medo da sua mulher, não tenha medo do seu marido, né? Queiram lutar pela sanidade de vocês, pela intimidade de vocês. A pornografia, ela é a expressão desse medo da intimidade, né? O medo de criar vínculo real. Então, né, conversem, né, dialoguem, né, aprendam a dialogar, como o André está ensinando muito bem aqui, porque esse diálogo é o que vai criar e estimular ainda mais a intimidade entre vocês na rotina aí cotidiana. Gente, tá sendo muito bom, né? Eu fico, ai meu Deus, tá acabando. Só pena. Mas, olha só, lembra disso, assim, para mim, o maior intuito dessa live hoje é mostrar que essa é uma realidade, é um problema mais frequente do que a gente imagina. Por mais que as pessoas não falem, as pessoas elas não têm vergonha de mandar vídeos, por exemplo, no WhatsApp, mas elas têm vergonha de falar sobre isso, de buscar ajuda, de falar sobre isso. Então, a maior vergonha ou até o maior medo é o medo do julgamento, sabe? Então, quando você for enfrentar esse desafio no seu relacionamento, lembre disso, que talvez o que aquela pessoa mais fugiu ao não te pedir ajuda, a não confessar esse desafio que ela tem, é o medo de ser julgado, é o medo de não ser mais amado, é todo esse medo. Então, por mais que exista uma dor em quem descubra, lembre que isso não é só prazer para quem está viciado, entendeu? Existe uma dor nele também. Então, se permitam se ajudar. Eu falo que no meu próprio livro, assim, a contracapa tem lá que amar é para os fortes. Não é fácil amar. Amar é desafiador. Mas, acima de tudo, amar vale a pena. Então, é justamente quando a gente enfrenta esses desafios no nosso relacionamento que o nosso relacionamento se prova mais forte. O poder da nossa aliança não está nos momentos felizes que a gente desfrutou. Está nos momentos difíceis que a gente superou. É Claro. isso que prova o quanto a nossa aliança é forte, sabe? E às vezes a gente se esquece disso. Eu falo que muitos de nós vivemos um amor de paixão, que é aquele amor que ama por causa de. E aí a gente ama pelas qualidades, pelas coisas boas, tudo. Mas o verdadeiro amor é aquele que a gente deve procurar, é o amor que ama apesar de. Eu te amo apesar dos seus defeitos, apesar das suas falhas. Eu te aceito assim. Porque todos nós somos imperfeitos. Às vezes a gente acha que a imperfeição do outro é maior do que a nossa. O desafio do outro é maior do que o nosso. Mas não é. Todos nós somos imperfeitos. E é por isso que a gente tem que todo dia trabalhar nessa aceitação do outro. Nessa, tipo, eu te perdoo hoje, eu te ajudo hoje, porque eu vou precisar que você faça isso por mim também. Então, lembrem disso. Para mim, a mensagem é essa. Que, tipo, eu sei que é um desafio, mas não permita que seu casamento acabe por desafios, entendeu? Eles vieram para te trazer crescimento, amadurecimento, desenvolvimento, tudo isso. Mas não desista por causa do vício. Se eu pudesse deixar também uma mensagem para vocês hoje é isso. Sigam o Miguel, tem muito conteúdo de valor, tem muito conteúdo lá já pronto. Eu sei que gera um tanto de dúvida depois da live também, de e agora? Mas lá tem muito conteúdo, tem muito, muito, muito. Então não deixe de consumir, não deixe de você também procurar ajuda para ajudar melhor. Tá bom? Vou deixar essa live salva. Posso deixar, Miguel? Tem problema? Claro, deve. Salva? É utilidade pública essa live. Ai, que bom. Então eu vou deixar ela salva também, para que a gente possa compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E se for, assiste de novo, chama o seu esposo para assistir com você, manda essa mensagem para outras pessoas que você fala assim, poxa, pode ajudar, manda inbox. Eu sempre falo assim, não precisa constranger outra pessoa, então vai lá, manda inbox e tudo mais. E
não deixe de procurar ajuda naquilo que você quer melhorar. Miguel, obrigada de coração pelo seu tempo, pela sua dedicação, pelo seu propósito, por não fugir dele. Eu falo que quem assume causas como essa é desafiadoras, né? Que é bem desafiador, porque a gente vai lutar contra hábitos, contra crenças, contra prazeres, contra vontades, contra uma sociedade que não quer que isso fale, eu não quero isso. Mas obrigada pela sua ousadia, por se levantar para cumprir sua missão, viu? Porque eu sempre falo, ó, tô daqui orando por você para que Deus possa te abençoar e te usar cada dia mais e possa abençoar cada dia mais sua família também. Amém, amém. Obrigado, André. Obrigado mesmo pelo convite. Essa live aqui poderia durar muito tempo. Se Deus quiser, a gente ainda vai se encontrar muito nessa jornada. A gente vai se encontrar muito nessa vida, ainda trabalhar junto, enfim, ajudar as pessoas. E, bom, é isso. A gente pode tentar fugir, mas o nosso coração nunca vai fugir da gente. Então, a gente vai sempre ser, né, ou sempre querer ser, né, aquilo que o nosso coração está pedindo. E eu nunca consegui fugir disso aqui. E isso aqui eu vou dedicar minha vida inteira, né, os próximos 30, 40, 50, sei lá quantos anos eu vou viver, vocês sempre vão ter a minha aqui falando sobre isso. Obrigada, Miguel. Vou salvar aqui antes que a live acabe. Que Deus te abençoe. Sim. E até a próxima, porque agora eu vou querer mais lives, viu? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.